Fala piratas, beleza? Hoje vamos falar sobre o Nubank, esse banco aí tão polêmico que cresceu muito e se tornou durante um certo momento o maior banco do Brasil, né? Superando Itaú, Santander, Bradesco e virou uma empresa assim mega conhecida com milhões de clientes em todo o Brasil. Então, saiu uma notícia bem relevante, né, sobre o, o Nubank querer se deslistar da Bolsa Brasileira e a gente vai analisar um pouco aqui mais em detalhes. Então, antes de começar a análise, aproveita para se inscrever no canal e deixar sua curtida no vídeo. Antes de mais nada, o que é um BDR, né? BDR significa Brazilian Depositary Receipts. Então, são recibos depositários brasileiros, né? São basicamente opções para investidores brasileiros que querem investir em empresas listadas no exterior. Então, ele é um certificado de depósito emitido e negociado no Brasil, que representa ações de empresas listadas em bolsas de outros países. Ou seja, BDRs são recibos de ações estrangeiras. Então, existem BDRs da Netflix, existem BDRs do Facebook, BDRs da Amazon. Então, quando um brasileiro que quer investir na bolsa, né, que hoje aqui no Brasil, na B3, ele tem acesso a Petrobras, Itaú, Vale, etc., ele também consegue ter acesso a bolsas estrangeiras, né? Então, ele vai conseguir investir ali, né, na Boeing, na várias empresas aí, na Fox, etc., todas essas empresas americanas, por exemplo, né? Através de BDRs. Então, o Nubank, né, ele fez essa dupla listagem. Ele listou ali tanto na B3, que é a bolsa aqui de São Paulo, tanto na bolsa de Nova York. E aí a notícia foi que o Nubank ele falou, né, ele anunciou que vai deixar de ser uma companhia aberta no Brasil. Ou seja, né, ele quer remover esses BDRs aqui da bolsa brasileira e quem quer investir no Nubank vai ter que investir direto lá na bolsa de Nova York. E o comunicado do banco foi que o objetivo é maximizar a eficiência e minimizar redundâncias, né? Então, assim, basicamente o que o Nubank fala, né? Que o foco deles é melhorar processos, produtividade, escalabilidade para entregar crescimento para todos os stakeholders, né? Então, eles têm ali uma visão de que o custo dessa dupla listagem é uma coisa relevante que nas contas deles não faz mais sentido manter essa estrutura, né? Porque quando você é listado aqui, né, ou em qualquer lugar, você tem que respeitar certos requisitos regulatórios, então você tem que fazer, você tem que produzir aí materiais para ser divulgado para os investidores, você tem que produzir relatórios, então tem toda essa base legal e regulatória que precisa ser cumprida, que gasta tempo de pessoas e gasta dinheiro também para você manter essas estruturas, né? Basicamente, a ideia, né, qual foi a estratégia do Nubank aqui? Ele optou por essa dupla listagem no seu IPO, né? A IPO é quando a companhia faz a abertura do seu capital ao público, né? Ela emite ações no mercado, terceiros podem investir nela. Então, o Nubank, durante seu IPO, ele quis viabilizar o seu programa chamado Nu Sócios, que eu não sei se vocês lembram que tinha toda aquela questão de um pedacinho do Nubank, né? Tem todo aquele marketing que é bem comum do Nubank, né? Mas enfim, esse nos sócios aí ele dava de graça para uma BDR, né? Na verdade acho que era um sexto de uma BDR para quem abrisse a conta lá na corretora na Nu Invest, né? Que é a uma nova vertical ali dentro do Nubank. E basicamente o Nubank doou essas BDRs, né, esses pedaços de BDRs, para 7 milhões e meio de clientes. Então, assim, é uma coisa absurda. Foi um projeto extremamente ambicioso e que, ao meu ver, deu certo. Por que eu digo isso? Se a gente olhar quantos CPFs tinham na bolsa até 2019, ali não sei, não lembro, acho que bateu 1 milhão ali em 2019, 2 milhões, não lembro. Eles colocaram 7 milhões e meio na bolsa, assim, ó, num piscar de olhos. Então, eles fizeram um movimento de mercado ali muito interessante. Porque esse cliente, né, qualquer estratégia aqui, esse cara que abriu sua conta na corretora, que ganhou esse presente, que na verdade esse presente, né, essa BDR é um CAC, né, um custo de aquisição do cliente. Eles
buscaram esses clientes e colocaram dentro da corretora. Foi um custo de marketing ali. É basicamente um custo de aquisição de clientes. E aí, agora eles têm que rentabilizar no LTV, que é o Lifetime Value, que são as transações que esse cliente vai fazer, as ações que ele vai comprar, o lucro que ele vai fazer, todos os trades, né, que eles vão cobrar corretagem, eles vão cobrar um fee, né, uma taxa para cada CDB, para cada ação, para cada fundo, para cada título de renda fixa, e isso tudo vai compensar esse investimento. Então, foi uma estratégia, eu achei assim, genial. Então, assim, o Nubank ele vai conseguir ali, se ele, claro, né, se for bem executado ao longo do tempo, se ele pegar esses 7 milhões de clientes, incentivar ele a investir, né, que eles já estão fazendo isso, né. Eu tenho um app do Nubank aqui e eu recebi uma notificação deles falando, você tem 5 minutos para aprender sobre investimento, tudo. Então, eles estão eles estão desenvolvendo essa estratégia, que pode dar um retorno no longo prazo muito interessante. Que, na verdade, o longo prazo é o que o Nubank na verdade, né? Que ele não dá lucro, ele queima muito caixa. Por mais que ele tenha todos esses ajustes contábeis aí, né? Que, te dá lucro em tal lugar, ele ainda não é rentável, né? Não tem como a gente comparar com Itaú, Santander, Bradesco. Mas ele é um banco que tem um ponto de vista estratégico muito interessante. Então, além do branding dele, né, da marca, ser uma marca cativante, que tem uma customer experience, tem um NPS, né, de atendimento de cliente melhor, trata o cliente melhor, o aplicativo é mais intuitivo, mais rápido, você resolve problemas de maneiras muito fáceis. Então, eles têm toda essa estratégia e também agora eles estão caminhando um pouco para essa vertical de investimentos, né? Eles fizeram a aquisição da Easy Invest e marcaram a entrada deles nesse mercado. Então a gente vê que o Nubank aí ele tem várias estratégias, né, que ele está buscando rentabilizar sua operação. Apesar que de maneira assim, senso comum, como que um banco dá lucro, né, através de juros. Querendo ou não, o Nubank tem juros altos. Então ele consegue ali rentabilizar o seu cliente que faz empréstimos, mas a carteira de empréstimos no Nubank é muito pequena, irrelevante perto de outros bancos. Então, ali, uma força motriz de crescimento é crescer a base de originação de empréstimos, né? Então, hoje, a principal fonte de receita do Nubank, que ele recebe um percentual muito pequeno de cada transação feita no cartão de crédito, que são milhões de pessoas com cartão de crédito, mas os juros mesmo, que é aqui no Brasil, o que comparado com o exterior é uma coisa bizarra, né? O tanto de juros que a gente paga aqui, mas o Nubank não está conseguindo rentabilizar. Mas então, continuando aqui, basicamente, o que vai acontecer? Né? Quem recebeu esse BDR no programa do Nos Sócios, né? Ele vai poder vender depois de um ano. Então a pessoa tem que segurar esse BDR, né? E na prática, que tem uns termos técnicos aqui, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas ele vai migrar, né? O Nubank vai migrar seu programa de BDR nível 3, ou seja, BDRs que foram emitidos por empresas listadas no Brasil, para BDRs de nível 1, que são emitidos por empresas estrangeiras que não estão listadas no mercado local. Então, quem tem esses BDRs nível 3 hoje vai ter 3 opções: ou vai vender, ou vai converter em BDR nível 1, ou vai converter em ações direto na Bolsa de Nova York. E na época do IPO, né, o Nubank chegou a avaliar os custos de ser uma companhia aberta em 2 bolsas e viu que fazia sentido ali o BP, o Business Plan, de seguir ali com essa estratégia. Mas aí a gente está vendo um cenário difícil, então crescendo inadimplência, todo o mercado ali, juros altos, originação de crédito diminuindo, né, um cenário difícil, e aí o banco optou por essa estratégia de eficiência. Então, isso é o que o Nubank diz, mas se a gente olhar aqui o que alguns analistas estão falando, né, vamos trazer uma visão aqui oposta para a gente conseguir compreender também uma outra visão. Então, beleza. Se a gente vê o que o pessoal do Itaú BBA, por exemplo, está falando, é que, na verdade, essa decisão aqui do Nubank de remover as BDRs aqui do mercado local é uma decisão negativa para os acionistas minoritários locais e para a governança corporativa, né? Por que
que eles dizem isso, né? Que essa medida ela pode resultar numa piora na divulgação de informações. Então o que vai acontecer? Vai dificultar a comparação com instituições financeiras locais, né? Dado que o Nubank não vai estar aí mais com essa necessidade regulatória de ficar emitindo relatórios e coisas de mais e informações para investidores locais, ela vai meio que esconder ali, não esconder, mas dificultar um pouco o acesso à informação, e que faz sentido o Nubank querer, de fato, dificultar esse acesso. Hoje o banco, ele viu o valuation dele cair 70%. Então, já não é mais o maior banco do Brasil. Né? Então, e apesar de tudo isso, ainda continua sendo negociado a um valuation alto, tá? Se a gente olhar ali, comparado as métricas, né, em relação ao valor patrimonial ali, comparado com outros bancos, né, com o setor financeiro tradicional, ainda está com um valor, um valuation bem alto. Inclusive, tem outras queixas aqui, por exemplo, a Nord, né, que é uma empresa de research aí do mercado de ações, ela estimou aqui com a B3 que os custos médios recorrentes não passam de 1,5 milhão por ano, né, para manter essa dupla listagem. Ela argumentou que 1,5 milhão por ano para o Nubank não é nada. Então eles acharam que é uma desculpa meio que furada ali, só para realmente dificultar o acesso das informações num momento que a ação sofreu muito, né? Então, basicamente ali o pessoal também está trazendo uma visão contra, né, do que o Nubank diz que é só uma coisa boa e buscando eficiência da operação. Então a gente vê um cenário aí de crédito no Brasil, em que a inadimplência está explodindo. Na verdade já está começando a estabilizar, mas sobe todo mês. Endividamento das famílias recorde, inflação desacelerando, mas ainda alta. Então o cenário macro aí para mercado de crédito e bancos está bem complicado, porque eles fazem algo chamado PDD, né? Eles fazem uma provisão para devedores duvidosos. Então eles têm que separar uma parte do dinheiro deles para compensar esses clientes aí que não vão pagar. Então todo o mercado ali vem passando por uma grande dificuldade. Mas é basicamente isso, pessoal. O Nubank ele só vai sair da Bolsa do Brasil, vai continuar na Bolsa de Nova York e na prática vai continuar seguindo ali o seu rumo. Outra coisa que vem tendo discussão é que aqui o investidor local brasileiro ele já é mais imediatista. Ele olha os bancos tipo Itaú, tipo Santander, que lucra bilhões, vê o Nubank que não lucra, e penaliza a ação deles assim. Então, basicamente, eles são contra investir porque acham que não está fazendo sentido econômico e, como consequência, a ação cai. Já nos Estados Unidos, né, esse movimento de focar lá em Nova York, já é mais comum ver empresas que não dão lucro, que focam no crescimento de longo prazo. O investidor americano, investidor estrangeiro, no geral, ele consegue ter um sentimento mais de longo prazo, não vai olhar tanto, não vai penalizar tanto a ação como os investidores brasileiros que olham muito lucro e o momento atual. Então, também tem esse um pouco esse raciocínio aí para a gente levar em consideração. Beleza? Então, essa foi a análise de hoje. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos aqui explicando como funciona o Nubank, como funcionam os bancos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários de vocês sobre o que vocês acham desse movimento. Se tiver qualquer dúvida aí, deixa no comentário também. E é isso, pessoal. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.